Então sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de Evangelho no Centro. Então eu escolhi no dia de hoje para trabalhar o tema muito recomendado por Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, recomendou Jesus. Essa passagem está lá relatada em Mateus 26 a 41. Então, o que vem a significar o vigiar? Vigiar é uma palavra que nos traz um alerta, uma observação para nós cuidadosamente cuidar de algo que se passa. Então, vamos analisar no tempo de Jesus qual era a importância que ele trazia a palavra vigiai e orai. Sem dúvida nenhuma, Jesus falava para o Espírito. Para quem frequenta habitualmente a nossa casa espírita sabe que todas as nossas passagens nós sempre vamos lembrar. Jesus sempre falou para o espírito imortal e não somente para aquele corpo físico que estava ali, como nós hoje. Hoje eu estou aqui falando para vocês, mas somos conhecedores que somos viajantes da vida. Então, o que eu às vezes não consigo assimilar hoje, vou aproveitar em outra existência, em outra caminhada. Então, somos fundamentalmente espíritos encarnados no mundo espiritual, num corpo físico. Então, nós temos as limitações do corpo físico, mas Jesus trazia o aprendizado. Então, portanto, devemos estar sempre alertas, vigilantes, atentos à nossa própria vida com relação a tudo que acontece e a todos. Sempre precisamos pensar antes de agir, antes de dar uma opinião, antes de sugestionar algo para alguém, para nós não cairmos em erros, como disse Jesus, para não cairmos em tentação. Essa é uma das falas que Jesus traz. Aí nós vamos entrar em dois assuntos. Para nós que acreditamos na reencarnação, sabemos muito bem o peso dessa palavra vigiar e orar. Porque sabemos que se nós não formos vigilantes, não formos cautelosos, tudo aquilo que a gente decidir, que a gente tomar de decisão, ou agir, ou pensar, ele tem um peso e tem uma consequência. Então, se as nossas atitudes forem desastrosas, forem vigilantes, for sem pensar, nós sabemos que se não der tempo hábil nessa existência para nós repararmos tudo isso, em outra existência vai acontecer. Porque uma hora a conta chega. Tanto é que nessa vida, provavelmente, nós estamos reparando muitas situações das quais nós não achamos resposta nessa vida. Aonde está então? Provavelmente a nossa invigilância do passado, atitudes mal tomadas em outras existências que provavelmente nessa vida vêm para reparação. Mas e para aqueles que acreditam que tudo termina com a morte? Talvez seria mais leve? Não necessariamente, porque eles acreditam que tudo termina com a morte, mas existe o julgamento final. E esse julgamento final tem um peso muito grande. Aí sim vem as nossas dívidas, os nossos méritos. Então, a nossa invigilância também nesse momento vai somar na nossa caminhada. Perceba então que para ambos a fala de Jesus é importante? Então vamos lá. Como vigiar? De que maneira Jesus trazia a palavra vigiar para nós? Ele sempre observou e analisou
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Então, nós sempre devemos vigiar o que nós vamos falar, o que nós estamos pensando, principalmente o que nós estamos fazendo. Tem um peso muito grande, principalmente para nós e para os espíritos encarnados e desencarnados. Quando a gente fala encarnado, porque são as pessoas que convivem conosco. E os espíritos desencarnados são os espíritos que se encontram no outro lado da vida, mas que nós somos conhecedores, que tem muita interferência na nossa existência. Nós sabemos que eles se encontram num plano, numa dimensão diferente, mas isso não significa que eles não estão presentes ao nosso meio. Aos olhos de alguns, sim, e de outros não, porque nem todos têm a capacidade de sentir ou de ver o mundo espiritual, mas os que têm sabem muito bem do quanto que é importante a presença deles e a maneira como eles se apresentam ao nosso lado. Então, vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo isso é muito importante para nós mantermos o equilíbrio da nossa saúde física, mental e espiritual. Francisco de Assis, ele traz uma recomendação muito importante no quesito vigiar. Ele sempre falava: ao final de cada dia, faça um exame de consciência para avaliar as ações do dia, se elas foram boas ou ruins. Essa é uma maneira de realmente eu conseguir analisar o que eu estou pensando, como eu estou agindo. Porque o nosso dia é tão corrido que nós não pensamos como que foi o nosso dia. E às vezes vamos lembrar das situações que mais nos atrapalhou, que mais nos chamou a atenção, que mais nos incomodou, mas vai passar igual despercebido. Então, se essas situações se apresentaram, é importante eu parar e analisar. Por que essas situações só se apresentam para mim? E as situações boas? Então, se realmente está se apresentando situações mais conflitosas, é o momento de eu analisar o que eu estou pensando, o que eu estou dando abertura para me mudar a sintonia. Procurar, observar mais esses pensamentos e procurar situações que vai me acalmar, que vai me tranquilizar, que vai me trazer mais paz, que hoje está tão difícil, nós estamos num mundo muito acelerado, onde tudo é muita cobrança, onde nós queremos estar envolvido com tudo, queremos estar informado de tudo, e tudo isso muitas vezes vai nos adoecer. Nós não estamos cuidando da nossa saúde, principalmente mental. Mas ainda vem outra fala de Jesus. Para que vigiar? Qual é o propósito de vigiar? Pensando naquilo que Jesus falou. Aí ele traz a célebre fala: para não cairdes em tentação. Então, por isso que é importante nós vigiarmos. Jesus, ele diz assim, para nós não ceder às intuições, para que o mal não se faça presente em nossa vida. Temos muitas dívidas de vidas passadas. Somos acompanhados por inimigos de outras existências. Então, precisamos vigiar com maior cuidado para não abrirmos brechas para os nossos inimigos nos induzir ao erro. Assim, continuaremos no caminho da imperfeição e vamos contrair mais dívidas para as vidas futuras. Então, perceba o que Jesus falava? Então, o que quer dizer isso? Nós devemos prestar muita atenção nas nossas tendências. Sabe aquela palavrinha que surge na sua mente com muita persistência e que você acaba perdendo o controle? São as fraquezas nossas, são as nossas más tendências
que nós já trazemos de outras existências, de outras vidas. E se ela está sendo apresentada para nós, é porque é com ela que eu tenho que ter mais atenção. É ela que eu tenho que investir o meu tempo para não ser mais o que eu era no passado. E daí vem os nossos inimigos do passado, de outras existências, das quais nós prejudicamos com certeza, senão nós não teríamos inimigo, porque ninguém se torna nosso inimigo se a gente não cometeu algo para ele. Então, se nós temos devedores de outras existências, e todos temos, porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos numa caminhada evolutiva, então nós trazemos muitas mazelas. Então, o que eles vão fazer? Constantemente, eles vão investir em nós, naquilo que eles sabem que nós temos fraqueza. Nas nossas más tendências. Se é a pessoa às vezes irritada, se é a pessoa vingativa, se é a pessoa ansiosa, não importa qual seja a nossa fraqueza, é nela que nós precisamos prestar atenção e gastar as nossas energias para não cairmos em tentação, como disse Jesus. Então, sempre nós temos que pensar, se eu estou sendo influenciado, se está vindo muitas intuições para mim, ela é para o meu bem ou ela é para o meu mal? Ela vem para me ajudar ou para me prejudicar? E todos somos conhecedores do que é bom e do que é ruim. Isso é para todos, não só para mim. Porque se eu pensar o que é bom só para mim, provavelmente eu estarei às vezes prejudicando outra pessoa, porque aquilo está sendo bom para mim, não importa se para o outro não esteja. Então nós temos que lembrar no que Jesus falava, tem que ser bom para todos. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para o meu irmão. Se o meu irmão também está tendo acesso àquilo, com certeza aquilo está sendo bom. Mas quando eu me isolo no meu mundo e eu faço tudo aquilo que eu gosto, que me satisfaz e o restante fica de lado, você está sendo egoísta e está continuando no seu erro. Provavelmente você ainda não conseguiu vencer a sua má tendência, mas é uma caminhada, é um esforço necessário. Por isso que Jesus tanto recomendou: vigiai e orar. Vigiar faz nós pensarmos, faz nós ficar alerta, faz nós ficar atento. E a oração é aquilo que nos tranquiliza, que nos acalma. Então vamos lá. Existem muitas tentações constantemente que somos atentados por situações que nos chegam de várias maneiras. Agora eu vou dar alguns exemplos, que é bem simples, porque às vezes a gente pensa, mas de que maneira pode estar chegando a mim uma tentação? Pode ser por uma fofoca que veio até você e que às vezes não é tão verdadeira, e mesmo que fosse, não cabe você levar para frente. Se ela morrer ali, não teve escolha. Agora, se você optou em tocar para frente, mesmo sem saber se é verdadeiro ou não, você participou. Perceba a má tendência? Perceba como você abriu a brecha, como você foi invigilante? Os meios de comunicações que induz muita gente ao erro sem análise, é um dos maiores erros que nós estamos enfrentando nesse momento. Colegas de trabalho invejosos, que muitas vezes nos prejudica, e nós o quê? Às vezes perdemos o controle em algumas situações. É a má tendência que nós deixamos falar mais alto. Por um familiar, né? Muitas vezes que inventa intrigas desnecessárias e acaba dando uma confusão imensa. Então, assim, são situações que a gente também deixou dar abertura e acabou desastrosamente em situações não desejadas. Continua sendo as má tendências que a gente tem. Por pessoas que dizem nos amar e que são aqueles ódios doentios, que é uma chaga da humanidade, aonde não existe amor desta maneira.
Então são amores camuflados de ódio, de vingança, de possessão, que também deixa uma má tendência em nós e que nós trazemos muito isso. Então percebam bem o quanto é importante nós vigiarmos essas situações, analisar, para nós não continuarmos nessa sintonia, para nós sairmos o mais rápido possível dessas situações. A importância de vigiar por nós e pelos outros, sendo espíritas ou não, somos sabedores que dívidas de outras existências vão chegar, como muitas vezes chega, nós sabemos disso. E se nós estiver invigilante, quando elas chegarem, a situação vai ser pior. Nós vamos sair dessa existência com mais dívida do que deveríamos. Por quê? Porque nós deveríamos contornar as nossas situações, as nossas dívidas, e nós fizemos o quê? Contraímos mais dívidas. Porque lembram bem, Jesus sempre falou, nós nunca devemos pagar o mal com o mal. Nós sempre temos que pagar com o bem. Porque se eu devolver toda a maldade que fizer para mim na mesma moeda, eu não aprendi nada. E não termina o mal. Horas eu me vingo, horas o outro se vinga. Em que momento que vai existir o perdão? O término da dívida? Quando um decidir não fazer mais o mal. Então nós sempre temos que olhar para a maldade e fazer o bem. E deixa que aquela pessoa carregue a maldade com ele. Por quê? Cada um vai responder pelos seus atos. E nós também. Então não vai justificar, eu vou me vingar porque ele fez. Numa outra vida foi você que fez, provavelmente. Então se você continuar se vingando, nunca vai existir o término da dívida. Só vai existir quando nós decidirmos não praticar mais o mal. Qual é a importância de vigiar para nós mesmos? Aí Jesus vai trazer, como a gente já falou muitas vezes aqui, mas para nós não atrairmos espíritos inferiores para o nosso lado. Então, a importância de eu vigiar os meus pensamentos, minhas atitudes, são devido às companhias espirituais que eu posso atrair. Porque o meu inimigo do passado, ele é conhecedor de como eu fui no passado. A partir do momento que ele começa a me ver e percebe que eu não sou mais aquela pessoa do passado, chega um momento que ele se cansa, que ele até desiste de nos perseguir. Porque qual é o objetivo dele? É nos prejudicar. A partir do momento que ele percebe que não consegue nos prejudicar, ele desiste. E muitas vezes é o momento do resgate dele, porque daí ele também vai perceber que o bem muda. Agora, quando eu continuo na mesma maldade, ele vai investir, porque ele quer ver o quê? O meu fracasso. Ele quer se vingar da maneira dele. Então, por isso que é importante vigiarmos para nós, para não contrairmos mais dívidas e afastar os nossos inimigos de outras existências. Aqui também na literatura ele vai trazer que nós se perdemos muitas vezes no sexo, no poder e na ambição. São as 3 flagelas humanas que mais nós se perdemos. Precisamos então fazer o bem e não reagir o mal com o mal. Aí vem também, qual é a importância de vigiar para os outros? Então, eu já aprendi que vigiar para mim é não atrair espíritos inferiores, inimigos de outras existências. Mas qual é a importância de vigiar para o outro? Para não acompanharmos os erros e aceitarmos as más sugestões. Porque eu posso muitas vezes acompanhar um amigo meu no erro. Daí eu estou me melhorando em quê? Se eu continuo
errando junto com ele ou aceitando a má tendência? É uma escolha minha. Se o meu amigo está indo para um caminho que não é saudável, a escolha é minha querer ir ou não. Então não adianta a gente se justificar, eu fui porque ele me induziu, eu fui porque ele quis. A decisão sempre é nossa. Nós fazemos as escolhas. Então essa justificativa não convence quem vigia e ora. Então nós precisamos corrigir o que estiver errado, desenvolvendo o bem. Jesus também alertou sobre os vícios e as paixões. Quando ele traz a questão dos vícios e das paixões, é porque é onde nós mais fracassamos em nossas existências, nos vícios e nas paixões. Então vamos só lembrar o que é o vício. É todo ato prejudicial que nos desvia de nossas corretas funções, seja em que setor da atividade for, causando desgastes de energia e perca de tempo. Olha como ele já traz. Desgastes de energia e perca de tempo. Porque não vai acarretar nada de bom na nossa vida nós ficarmos nos vícios, que ele vai trazer quais são. As paixões. É o excesso ou descontrole dos sentimentos e das emoções. Então, toda vez que eu estiver as minhas emoções descompensadas, meus sentimentos justificando que é uma paixão, eu também estou fracassando. Devemos comandar os nossos sentimentos. A partir do momento que as paixões passam a nos dirigir, estaremos escravizados nos efeitos que vai nos prejudicar a nossa existência. Aí André Luiz, é um dos espíritos de várias obras de Chico Xavier, ele examinou alguns casos e nos trouxe de paixões. Aí ele vai falar sobre o sexo, sobre o álcool, fumo e outras drogas e sobre alimentação. Para você ver que são situações muito do nosso cotidiano e que a gente vê muito hoje, pessoas realmente assim muito prejudicadas nessas situações aqui. Então, o livro traz assim, na questão do sexo, desregramentos sexuais produziram bacilos psíquicos que influenciam sobre as células do corpo, geradoras de muitas perturbações sexuais e dificuldades de gerar filhos. Então percebam que essa paixão que as pessoas falam da questão sexual e que elas foram mal usadas em outras existências, está trazendo hoje consequências. Aí a gente vê, a obra vai trazer, né, muitas situações onde as pessoas não conseguem ter filhos, né, tanto a parte do homem quanto da mulher. Por quê? Porque numa outra existência perturbou tanto essa parte reprodutiva que nessa existência veio com uma dívida. A questão também da sexualidade, que hoje a gente percebe assim muita confusão. Então também são dívidas de outras existências que estamos chegando aqui, não estamos sabendo lidar com as situações, estamos se perdendo cada vez mais. A literatura traz também a questão do álcool, do fumo e outras drogas. Ele fala assim, ó, seu uso produziu fluidos venenosos que abalaram o sistema nervoso e lesaram funções orgânicas. Acarreta consequência muito danosa para as vidas futuras, como úlceras, câncer, problema de fígados e outros órgãos que a gente tem. Então, assim, quantas pessoas que trazem nessa existência inúmeras doenças nesses órgãos que nessa existência não tem explicação. Aí vamos pegar, a literatura até vai trazer um exemplo de um alcoólatra de outra vida. Ele foi alcoólatra numa existência, ele lesionou tanto o organismo dele que ao reencarnar ele trouxe sequelas para essa vida.
ele não vai conseguir vir nessa existência com um corpo perfeito, pois ele lesionou o perispírito dele. Então, nessa existência, ele vai trazer doenças relacionadas com o mau uso da vida passada dele. Então, vai trazer problemas estomacais, no fígado e diversos outros problemas. Ele vai desenvolver um câncer que não tem explicação nessa vida, mas é o quê? Reparação de outra existência. E ainda nós continuamos hoje se perdendo e muito mais do que no passado, porque se analisarmos hoje, nós estamos se perdendo muito mais na questão do consumo do excesso da bebida alcoólica e do fumo do que em vidas passadas. Está muito mais desastroso. Então percebo que nós estamos acarretando dívidas para nossas vidas futuras. A alimentação. Aqui me chamou muita atenção quando a obra trouxe a questão da alimentação. Excessos alimentares criaram parasitas fluídicos, prejudicando todo o aparelho digestivo, ficando evidente que se deve evitar a gula. Então, a desculpa de que a gente precisa comer descontroladamente realmente causa prejuízos imensos para outras existências. Por isso que algumas pessoas vêm com aquela necessidade imensa de comer que nunca estão saciados. São dívidas de outra existência. Ou no passado passaram muita fome e hoje têm o acesso à comida e aquele pensamento de que eu preciso comer tudo porque senão eu vou passar fome vem muito inconscientemente. Ou já na outra vida já tinha esse comportamento da gula e chegou aqui e não consegue controlar. E Jesus fala assim, Jesus trata o nosso corpo como um templo. Por quê? Porque o nosso corpo é o que nos conduz para a nossa caminhada evolutiva. Então, o nosso corpo é um instrumento abençoado de aprendizado, de resgate a serviço da nossa caminhada evolutiva. Então, nós precisamos cuidar muito bem desse corpo aqui, porque esse corpo faz parte dessa caminhada, mas o perispírito vai continuar sendo o mesmo. Em outras existências, eu vou ter o mesmo perispírito, eu só vou mudar a roupagem, que eu vou moldar conforme a minha necessidade atual. Então, vigiemos o uso que fazemos desse corpo. Evitemos prejudicá-lo com desvio ou excesso de qualquer tipo. E isso eu falo para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Porque nós não se alimentamos somente de alimento físico, e sim do alimento espiritual que eu acabei de falar, que são todas aquelas emoções, os pensamentos que chegam até nós. Então, também nos alimentamos disso. Mas para superar todas essas tendências, Jesus deixou um auxílio, que são o quê? A prática das virtudes e da oração. Então, Jesus traz assim, relembrando a virtude, é a disposição firme, constante da prática do bem. Quais são as virtudes que Jesus trouxe para nós? O cultivo da humildade, da paciência, da bondade, da serenidade, da compreensão, da perseverança. Tudo aquilo que nós já sabemos que contribui para a nossa caminhada. Então, todas essas qualidades morais, elas vão moldar uma pessoa de bem. Então, sempre eu tenho que procurar praticar as virtudes que Jesus ensinou, porque elas é que nos trazem o equilíbrio da nossa caminhada. A oração, nós já sabemos, que é a comunicação com o mundo espiritual, com o Criador, é aquilo que nos acalenta o coração, é aquilo que nos conforta, é aquilo que provoca a nossa fé, reforça essa fé que muitas vezes fica abalada. Então, nós sempre temos esses dois auxílios, a oração e a prática das virtudes. E não esquecer do ensinamento que Jesus deixou. Vigiai e orai. Eu sempre falo,
sempre nós temos que pensar naqueles pensamentos constantes que vêm para nós. Se são pensamentos bons, é porque você está sendo intuído pelo seu anjo da guarda. Agora, se são pensamentos ruins, é porque você está recebendo intuição dos seus inimigos espirituais. Agora vai depender de nós, quem a gente quer ouvir. Lógico que é mais fácil ouvir quem? Muitas vezes é mais fácil nós ficarmos no erro, na maldade. O trabalho do bem, ele é bem maior, porque às vezes, quando eu tenho que fazer algo para me mudar, vai exigir tempo, perseverança, às vezes é sacrifício meu, da minha parte, às vezes quantas vezes eu tenho que engolir, pensar antes de responder, para mim realmente não continuar nos mesmos erros. Então são as nossas más tendências que nós mesmos precisamos aprender a controlar. Principalmente a paciência, que nós não temos muito. Então a gente tem que exercitar. Pensa antes, reflete, para depois você tomar uma decisão, falar uma palavra. Às vezes a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que começar. Em algum momento nós temos que começar, porque é assim que nós vamos sanar as nossas más tendências. É quando a gente realmente é persistente, perseverante nas nossas fraquezas. Então, para concluir, vigiemos e oremos constantemente, porque a oração e a vigilância asseguram a nossa integridade e o nosso bem-estar, do nosso corpo e da nossa alma. Então, realmente que essa pequena passagem de Jesus realmente possa se fazer muito importante na nossa vida, que realmente a gente possa trazer para o nosso dia a dia, observar mais, né, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, e realmente procurar exercitar mais as tendências das virtudes que Jesus ensinou, para nós não cairmos nas tentações, como Jesus falou. Uma boa noite a todos, obrigada pela paciência, pela calmaria que tiverem, e que a paz do Senhor esteja com todos.